Fala pessoal, boa tarde, aqui é o Thiago Figueiredo da Cedro novamente. Nós estamos hoje em mais um episódio do CedroCast. Só salientando para vocês que estão nos assistindo, o CedroCast é um canal de podcasts aí da Cedro que tem o objetivo de disseminar aí conteúdo sobre o mercado financeiro e tecnologia para os nossos clientes, parceiros e cedrenses. Hoje a gente está recebendo para o nosso episódio uma convidada muito especial que é a Lucy. A Lucy tem uma grande experiência no mercado financeiro há mais de 20 anos, atuando aí na B3, na Bolsa de Valores do Brasil e também fora do Brasil, e vai estar conversando hoje com a gente. Obrigado, Lucy, por ter aceitado o convite, estar falando aí conosco hoje no nosso episódio. Seja bem-vinda. Obrigada a você, Thiago. Obrigada a Cedro também por essa oportunidade da gente bater um papo um pouco sobre as coisas do nosso mercado. Acho que a gente está num momento super importante, né, da Bolsa, do mercado em geral, e é muito legal poder compartilhar um pouco de experiência e trocar algumas ideias sobre isso. Obrigada. Bacana, Lucy. Eu queria, para a gente poder começar, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte do crescimento dos investidores aí na Bolsa de Pessoa Física. Eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco sobre a sua trajetória aí no mercado financeiro, onde você já atuou. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aí hoje. Legal. Bom, meu nome é Lucy Pambukjian, sou administradora de empresas, com mestrado em economia, sou aqui de São Paulo, né, paulista, e comecei no mercado financeiro em 94. Comecei em áreas administrativas da Bovespa, na época que era a Bolsa de Valores de São Paulo. Nessa época ainda existiam outras bolsas no Brasil, eram 9 bolsas no Brasil. E eu tive a sorte de entrar no mercado num momento em que estava começando uma transformação do ponto de vista da chegada de investidor estrangeiro. Então, naquele momento, eu acho que foi quando começa o Plano Real, abre o mercado para investidor estrangeiro. Então, acho que eu tive muita sorte de chegar na Bolsa num momento como esse. E depois, em 98, eu já comecei a trabalhar numa área que era de projetos especiais, e essa área era que cuidava das novidades, né, das coisas diferentes. E, enfim, fiquei na Bolsa nessa área de projetos, que depois ela teve uma divisão, então fui para a área internacional, que é a divisão dessa área originalmente de projetos, e fiquei focada em internacional mesmo de 2000 até 2014, quando eu saí da Bovespa, que já era BMF Bovespa. E depois fiquei na Bolsa do Chile, recebi um convite para montar uma área nova na Bolsa de Santiago, fazer algumas transformações lá, que eu concluí agora esse ano, e estou de volta aqui em São Paulo. Bacana, Lucy. A gente vem falando aí sobre esse crescimento do investidor pessoa física na Bolsa. Estava até vendo uns materiais aqui que você compartilhou, que a gente vai poder colocar aqui na tela. A participação dos investidores pessoa física ela era muito pequena ali na década de 90, que foi até perto quando você entrou ali na Bolsa, em 94. Ela representava apenas 9,7% dos investidores na Bolsa. E a gente tem uns pontos importantes que a gente deve considerar. Nessa mesma década de 90, a gente fala do início do crescimento desses investidores na Bolsa, a gente fala também de um marco, que foi a transformação tecnológica, onde vieram as plataformas de investimento mais conhecidas como os home brokers, que inclusive a Cedro também desenvolve no mercado. E queria que você falasse um pouco desse período aí para a gente, do que você acompanhou ao longo desses anos. Muito legal. Olha, acho que é uma história muito impressionante. Primeiro porque mesmo esses 9% que você vê aí no gráfico, eles são 9% de um volume muito menor do que é o volume que hoje em dia a gente vê no mercado. Então, realmente eram só investidores muito qualificados, que eram caracterizados como pessoa física, porque eram famílias e tal, mas eram poucas pessoas realmente que operavam no mercado. E já na década de 90, a gente começou a ver um pouco mais de investidor estrangeiro, que a partir de 94, com o anexo 4, eles começam a entrar no Brasil. O anexo 4 é a regulação que o Conselho Monetário Nacional fez na época para aceitar investidor estrangeiro, e esses investidores foram chegando com uma visão assim de participar dos leilões de privatização que aconteceram nessa época.
E aí a gente viu também uma participação um pouco maior de pessoa física também, tentando seguir essa onda do investidor estrangeiro, entrando, né, na Telesp, as teles todas que estavam aqui. Então, isso incentivou a participação de investidores locais, né, pessoas físicas, mas a gente teve um marco que não é uma coisa muito que a gente se orgulha, que foi mais ou menos em 97, 98, os leilões de privatização que aconteceram foram de empresas, quem ganhou os leilões foram empresas estrangeiras, né? Algumas portuguesas, enfim, francesas e tal, compraram empresas de energias, de telecomunicações daqui e recompraram capital, fizeram OPAs para fechamento de capital. E ofereceram preços pelas ações PN, que são as sem direito a voto, que eram as ações que a maioria das pessoas físicas tinham, muito inferior ao preço que eles pagaram pelo controle das empresas, que eram as ações ON. Então, isso causou uma certa perda de credibilidade no mercado, as pessoas físicas saíram. E antes de falar da tecnologia, que efetivamente chega em 99 com uma olhada um pouco da Bolsa de já dando continuação a um projeto de transformação tecnológica que tinha começado em 96, com aos poucos e eliminando o pregão viva voz e levando todo mundo para negociação eletrônica nas mesas das corretoras. O home broker foi uma versão mesa, só que ao invés do operador falar com a pessoa física podia, nessa época, já usar a internet, um portal de internet da corretora para poder operar e não ter que ligar para a corretora, porque a corretora era caro para a corretora ficar disponibilizando uma equipe para ficar falando com pessoa física e ordem pequena. Então, o home broker é um marco, mas tudo isso coincide entre 98 e 99 com uma crise que houve no Brasil, a crise cambial, e com a saída de investidores estrangeiros, que é um processo natural. O investidor estrangeiro, num momento assim de crise, ele se refugia em mercados mais seguros, né? Sai de mercados emergentes. Esse é um fenômeno conhecido como flight to quality. Eles vão para investimentos de ativos de maior qualidade, menos risco de calote, enfim, de default. E por isso os investidores saíram do Brasil, e aí a Bolsa olhou um pouco assim à volta, né, do que estava fazendo, os volumes decrescendo, os estrangeiros saindo, né, do mercado, e a gente percebeu que a pessoa física era muito pequena na Bolsa. A participação o investidor nacional não participava ativamente da Bolsa. Então, nesse processo, isso acontece mais ou menos em 99, em 2000 tem uma mudança na Bolsa grande, que eu acho que são fatores um pouco institucionais, mas que são elementares para a transformação que vem a seguir. É um processo de melhorar a qualidade dos ativos brasileiros e tirar essa mácula que ficou das ONPN, umas com direito, outras sem direito e tal, que é o novo mercado, que hoje todo mundo conhece, porque o Brasil virou referência em governança corporativa, mas em 99 foi um pouco um diagnóstico de que se essa mudança não fosse feita em prol de melhorar a qualidade dos ativos que a gente tem no mercado e das empresas poderem dar mais transparência e melhorar a governança corporativa, a gente não ia ser capaz de convencer investidores estrangeiros e menos ainda investidor nacional. Então era elementar, naquele momento de estrutura de mercado, fazer essa transformação, em que foi acertada, demorou para realmente a gente ter empresas e tal nesse processo, mas aconteceu, depois em 2004 a gente pode falar disso, e o outro efeito, na verdade, a outra razão para essa transformação começar a acontecer é também uma mudança na alta administração da Bolsa, teve mudança de conselho, enfim, mudança de presidência, e o presidente que chegou, que era o Raimundo Magliano Filho, ele tinha uma visão um pouco, assim, bem aberta de transformação, era um cara que estudava filosofia, ele estuda, que eu saiba até hoje, e ele decidiu dar uma virada na Bolsa
e aos poucos ir pensando numa forma de tornar a Bolsa mais transparente, mais aberta para as pessoas, e o acesso para a pessoa física através do home broker já estava começando. Então ele falou, bom, a gente tem que dar transparência, abrir, dar mais informação e também dar acesso para as pessoas chegarem, né? Não é só mostrar, faz as pessoas chegarem. E por isso o home broker foi elementar nesse momento. Parte desse processo envolveu educação financeira. Eu acho que a Bolsa começou com algumas palestras aqui e ali, e no fundo o Magliano teve uma sacada junto com o CEO da Bolsa na época e a administração, as equipes de marketing, que foi o Magliano teve nessa época já essa visão de fazer um pouco mais de educação financeira, investir nas pessoas físicas de alguma maneira. Teve apoio, obviamente, do conselho, da administração da Bolsa, área de marketing, o CEO. E aí a gente começou com essas campanhas na época de educação financeira, a ponto de que as pessoas começavam a ligar para a Bolsa para pedir palestra no condomínio delas, no clube delas, no colégio delas, e por isso você vê aí num dos diagramas que eu mandei, isso está numa tese de mestrado, os distintos programas Bovespa vai até você, porque a mensagem não era só abrir a bolsa e dar acesso para o cara fazer home broker, era a bolsa vai e te explica como funciona. Tinha uma equipe lá de pessoas de várias áreas, multidisciplinar da bolsa, que estava preparada para fazer educação financeira. E a gente ia o Brasil inteiro falando em clube, escola, na praia, onde fosse, tinha campanhas para fazer as pessoas físicas entenderem o que era o mercado de ações, entenderem um pouco dos conceitos do mercado também, entender o conceito de poupança de longo prazo, entender o conceito de risco, de investimento. E eu acho que foram iniciativas muito legais que eu consideraria um pouco a semente que hoje rende frutos, né? Eu acho que as corretoras foram super importantes no processo, algumas decidiram se transformar em corretoras pessoa física, as grandes que a gente vê hoje começaram naquela época também, e é muito legal ver que os projetos, como a gente pensava, era uma estratégia de longo prazo, mas que efetivamente neste momento do Brasil é maravilhoso. Eu que fiquei 5 anos fora, voltei, agora eu estou assim, quase emocionada, para dizer a verdade, de ver essa transformação acontecendo. 1,5 milhão de pessoas físicas, você vai na padaria, na academia, em qualquer lugar, está todo mundo falando de pessoa física, de investimento em bolsa, né? Então é maravilhoso. E o número aumenta muito, né? Se a gente pegar hoje em 2020, eu fiz até um levantamento aqui nos próprios sites da Bolsa, que agora ela divulga essas informações, a gente tem uma média de quase 2,5 milhões de investidores pessoa física na Bolsa. Isso, em 2002, Lúcia, eram 85 mil pessoas. Ou seja, uma semente que foi plantada, até estava vendo aqui, ó, o seu Raimundo Magliano, né, ele fez um programa na época que ele foi até na praia, para poder atrair um investidor. Exato. Então, assim, ele saiu de bermuda, de camiseta, para poder desmistificar isso daí, entendeu? Junto com o famoso Bov Imóvel. Então, depois isso levou a vários estados brasileiros, né, essa atuação da Bolsa, para poder plantar essa semente para chegar hoje nesse número aí de 2,5 milhões de pessoas na Bolsa. E ao longo desse período também, a Bolsa também teve que investir bastante. Você deve ter acompanhado aí a parte também tecnológica, para não fugir muito do nosso assunto. O que você viu de importante aí na Bolsa na época que você atuou aí na B3, linkado a essa parte de pessoa física e os projetos também, como a gente está aqui na sede de tecnologia, para poder se preparar para os anos seguintes e estar preparado para o que está acontecendo hoje, e a Bolsa com que já investiu já está pronta para o futuro, aí, para o aumento de demanda. Eu me lembro, no começo dos anos 2000, a gente ainda estava no processo de educação financeira, e eu também falava com investidor estrangeiro, enfim, porque era a área que eu trabalhava, e a gente tinha o maior orgulho de falar que o nosso sistema estava preparado para 200 mil negócios ao dia, que o tempo de resposta era altíssimo, comparável às melhores bolsas do mundo. Só que a gente passou 1 ano falando desses 200 mil negócios, até que em 2004, eu acho que você tem um gráfico aí que mostra,
aparece o IPO da Natura, que foi uma transformação. A gente pode explorar um pouco depois para falar de histórias de sucesso de empresas, se vocês quiserem, num outro dia, mas o IPO da Natura foi um divisor de águas no mercado. Primeiro, porque foi o primeiro IPO que aconteceu depois de 8 anos, se eu não me engano. Acho que a gente vinha desde 98 sem IPO. Então, foi em maio de 2004, assim, uma transformação. A história da companhia em si já era uma transformação, assim, já era uma coisa super inovadora, não era utility, era uma empresa de consumo que estava presente na vida de muita gente, uma história de sustentabilidade que não era um assunto tão conhecido na época, hoje é, mas na época não era, então era uma coisa de ecológica, sustentável, uma empresa abrindo no novo mercado, a primeira empresa do novo mercado, e uma participação de pessoas físicas e fundos, assim, impressionante. Então, aqueles 200 mil, que eram teoria, que um dia a gente chegaria e estava preparado, a gente viu rapidamente, assim, em 2, 3 meses, a gente percebeu que, precisamos aumentar a capacidade. E aí, obviamente, a Bolsa começou a investir muito mais em servidores, enfim, numa capacidade grande, mas também as corretoras tiveram que se capacitar tecnologicamente também. Então, foi um processo 2005, 2006, 2007, de muito investimento tecnológico, muita abertura, questões de market data, até licenciamento de índices da Bolsa, porque internacionalmente ninguém fazia nada com o Ibovespa, e de repente o Ibovespa chamou a atenção do mundo. E, bom, em 2007 é o ano da desmutualização da Bovespa e também da BMF, que eram até o momento 2 bolsas separadas, e elas, quando se juntam, começa um programa bem agressivo de investimento em tecnologia. Primeiro dando acesso a vários OMS e canais de conexão que permitissem não só o envio de informação de mercado, de market data, mas também de execução eletrônica de negócios. Os investidores de alta frequência, os investidores internacionais também estavam entrando muito ativamente no mercado, inclusive fundos quant aqui no Brasil já estavam começando. E, finalmente, a gente tinha essa coisa do home broker ativo, a BMF já tinha também a versão home broker dela. Então, juntar tudo e criar o Puma, que é o novo sistema, que já não é novo, né? Mas é o sistema de tecnologia, e na época foi uma inovação muito grande, foi um investimento gigante, mas que não era só da Bolsa. Todo o ecossistema do mercado teve que se mover ao mesmo tempo. E foi muito bacana. Eu acho que a gente viu muitas corretoras investindo muito em tecnologia. Eu me lembro de várias pessoas que trabalhavam em corretora. Nesses anos o mercado ia muito bem, e eles falavam, não, nosso bônus está investido nessas máquinas, aqui no nosso colocation, no nosso data center, porque no fundo as pessoas estavam só reinvestindo nas corretoras em função desse salto tecnológico que já estava acontecendo, mas que vinha muito forte nos anos seguintes. E se hoje a gente tem 2,5 milhões de pessoas só no Brasil investindo, a gente tem muito mais investidor estrangeiro participando, também os investidores institucionais brasileiros. A gente tem uma indústria de fundos gigante, é a maior da América Latina. Então, tudo isso requer negociação eletrônica. Em 2005 já não tinha pregão. Então, tudo é eletrônico, tudo tem que ser rápido. Algumas preocupações que tem que ter a Bolsa do ponto de vista de ser uma infraestrutura de mercado, também garantir que todos tenham acesso simultâneo às informações, todos tenham, não tenha delay no mercado, enfim. Então, é um investimento grande, e eu acho que parte do que a gente vê hoje como esse crescimento, esse boom de volume negociado na Bolsa, tem muito a ver com a transformação tecnológica. Se lá em 2007, 2008, 2009 não tivessem sido visionários em criar o Puma e as várias
melhoras em outras questões de infraestrutura, de rede e das corretoras que aconteceram nesse processo, acho que hoje a gente não estaria na situação que a gente está. A gente vê a situação de outros países que a Bolsa quer investir, os corretores não querem, uns querem, outros não querem. Quando todo mundo não sai junto, na mesma luta, na mesma batalha, ninguém ganha a guerra, né? No fundo, o que a gente vê aqui no Brasil é realmente uma lição de unidade para o mercado, ainda que cada um tenha, todos sejam concorrentes, cada um queira ganhar o seu filão, assim, cada um tem a sua parte do negócio, mas houve um processo em que todos foram juntos. O novo mercado foi um processo assim, a partir de 2004, a gente tem vários IPOs, um boom de IPOs em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, até antes da crise, e depois volta tudo de novo em 2010. Então, o novo mercado, a tecnologia foram fundamentais para tirar o Brasil daquele mercadinho que a gente era, pequeno. Eu lembro, na América Latina, a gente olhava em 95, 96, o Brasil nem era o maior mercado, a gente competia, era Argentina, México e Brasil, cada um com uns 25, 27% do mercado, o resto dividido entre três, e no fim a Argentina, claro, por efeitos também econômicos, hoje está bem lá atrás, né, lanterninha, como a gente fala usando o jargão, né, do mercado futebolístico, né, é lanterninha, mas o México não está no nível que está o Brasil, o Chile aumentou, mas também não é, né? Eu acho que isso mostra o investimento e a coragem, a resiliência também do brasileiro, né? Muito legal a história. A gente, quando compara o brasileiro com o estrangeiro, com outros países, vê muito a vontade de fazer acontecer, né? Bacana. Eu queria aproveitar para você dar justamente essa visão sua. A gente falou aí, você falou aí das bolsas internacionais, você que teve a vivência aí de atuar em bolsa fora do Brasil. O Brasil hoje se consolida como um dos principais países da América Latina para investimentos, né? A gente tem essa certeza hoje, e queria que você pontuasse o que você acha que são as principais características do Brasil frente aos outros que você já falou um pouco, e como que funciona também esses outros mercados, a bolsa que você falou na Argentina, no próprio Chile, né? No México, né, para o pessoal entender um pouco melhor aí o quanto que nós estamos na frente e num nível de confiança muito grande para o pessoal investir. Eu acho assim, tem duas miradas, né, dois olhares para isso. O primeiro é de oportunidades de investimento, de ativos mesmo. Então, acho que o Brasil está crescendo, apesar da crise que a gente está vivendo agora com o coronavírus, que no fundo é mundial. Tem muita oportunidade, tem novos negócios acontecendo aqui, né? A gente não está mais falando só de ações, a gente vê fundo imobiliário, as pessoas falando de derivativos, falando de opções. Então, para a pessoa física, realmente o mundo foi ampliado, e até ativos estrangeiros hoje existem no Brasil. Você pensar em Facebook, enfim, em ações dessas super bacanas que a gente vê nos Estados Unidos, elas estão negociadas aqui através de DRs, né, que são os recibos de depósito, listados na bolsa. Tem lá algumas exigências para tipo de perfil de investidor e tal, que a corretora tem que fazer no Suitability, mas, enfim, é um mercado que tem muita coisa para investir. Acho que tem uma visão, pelo que eu vi recentemente em notícias, que a própria Ambima e os fundos aqui no Brasil estão querendo trazer mais ativos estrangeiros, permitir mais essa internacionalização. Acho que então deve eventualmente vir mais ativo estrangeiro ou fundo estrangeiro através dos canais que a gente tem aqui. Eu acho que essa exposição internacional também é bacana, mas pelo que eu li no jornal ainda tem muitas ofertas acontecendo, apesar do momento conturbado, tem coisas no pipeline aqui. Então, acho que é uma realidade de país que a gente não vê em outros países, por exemplo, da América Latina. Só para justificar, o Brasil é hoje o maior mercado da América Latina, assim, disparado em volume, em market cap, em tudo, em oportunidades, em quantidade de ativos também disponíveis para investimento. Então, é realmente real essa
é tangível isso de conseguir investir no Brasil em muitas coisas. E tem um outro olhar que as pessoas que estão no dia a dia não sabem, Sim. que é a infraestrutura de mercado, que é o cano, né? Essa parte que a gente não vê na casa, né? Que é o que está dentro das paredes, que é a infraestrutura. E nesse sentido também, porque um cliente manda uma ordem para uma corretora, espera que isso chegue, execute, recebe em 2 dias o ativo dele e está na carteira dele. Mas o processo para tudo isso funcionar é sofisticado, né? E o Brasil também é diferenciado nesse sentido, por distintas razões. Acho que aqui o controle de lavagem de dinheiro é muito maior, os controles nas corretoras são muito maiores. O Brasil é um mercado em que a custódia está em nome do beneficiário final. Eu sei na minha corretora, e se eu me contatar com a custódia da Bolsa, da B3, quantos ativos estão em meu nome, no meu CPF, na custódia, né, na depositária da B3, e isso é um diferencial de outras bolsas, porque nas outras bolsas não é, em várias bolsas, algumas sim, Colômbia é assim, Argentina também, mas a maior parte dos mercados não tem essa coisa dessa segurança para o beneficiário final da operação. Então, importante. Eu acho que tem muita coisa de infraestrutura que as pessoas não veem, mas que é um investimento pesado e que requer uma CVM muito forte, um Banco Central, Conselho Monetário Nacional, muito ativos, e felizmente a gente tem, o Ministério da Fazenda também, e felizmente a gente tem realmente essa coisa da mentalidade do brasileiro de... No mercado, pelo menos, eu vejo todo mundo caminhando na mesma direção, todo mundo buscando melhorar o mercado, trazer mais ativos, dar mais segurança para o que a gente tem aqui, buscando ser referência mundial. A gente a B3 é uma das maiores bolsas do mundo, assim, independente só do volume negociado e tal. Se você olha como empresa, como bolsa, como infraestrutura de mercado, que é o nome correto, a B3 é uma das maiores do mundo, está entre as 5 maiores do mundo. Então, isso é fruto realmente de muito investimento, de muito tempo e de ter um mercado bem estruturado. Bacana, Lúcia. Só para você ter uma ideia, já tem mais de 20 minutos que a gente está falando aqui. É um bate-papo, né? Para a gente também não estender muito tempo aqui, que a gente tem uma regra aqui de tempo para a gente falar, para a gente fazer as considerações finais. E na sua visão, qual que é a sua visão de crescimento hoje para o mercado brasileiro e oportunidade para o investidor aí no curto, médio e longo prazo aí no Brasil? O que você visualiza aí? Olha, eu acho que o Brasil está em franca expansão no mercado de capitais. A gente vê uma cadeia de participantes de mercado muito preparada, muito... com capital para fazer investimentos. A gente está ouvindo esses dias as corretoras investindo em novos negócios, as corretoras expandindo as suas fronteiras de atuação. Então, isso mostra que a qualidade dos provedores aqui do mercado é muito boa e que a tecnologia, assim, não tem volta atrás. Na verdade, as pessoas estão cada dia mais conectadas. A gente só precisava, às vezes, eu sinto, ter redes de telecomunicação melhores, porque já, assim, 200 milhões de pessoas, cada um, muitos de nós conectados, telefone, celular de um lado, iPad de outro e o computador. Então, acho que até a infraestrutura de telecomunicações precisa melhorar para dar vazão, porque hoje a gente tem os meios e a capacidade para crescer em mercado de capitais, e efetivamente as alternativas que a gente tem aqui são muito boas. O regulador é muito rigoroso aqui, então não tem muito caso de empresas que têm lavagem de dinheiro. A gente acha que a corrupção do passado também foi um aprendizado. Hoje o investidor é mais rigoroso no olhar, então eu acho que tem muita alternativa de investimento em ações, tem follow-ons para acontecer, segundo eu estou lendo, tem no pipelines novas empresas fazendo IPO, tem inclusive médias empresas, que é
uma coisa um pouco nova aqui no mercado. A gente está acostumado com grandes empresas e está vendo agora novas empresas chegando que são de um patamar mais novo, e a gente está vendo as startups de transformação no mercado financeiro também, as fintechs todas, acho que mostram novos caminhos e novos horizontes também, até de investimentos, se eventualmente alguém quiser investir nesse novo tipo de alternativa. Agora, eu acho, também vejo, assim, comparando com outros países, que o Brasil não parou. Eu acho que a gente viu casos em que a B3, mesmo em dia de feriado, continuou funcionando, que a infraestrutura continua funcionando, a gente não teve falhas, os atores estão aqui e estão todos trabalhando, todos resilientes e adaptados à nova realidade, e isso é um diferencial. A gente vê que em outros mercados não é tão assim. O brasileiro gosta de trabalhar e quer trabalhar. Diferente do que a gente pensa, quando a gente sai, a gente vê e começa a valorizar mais o brasileiro, porque aqui as pessoas querem fazer acontecer. E esse é um momento muito oportuno, porque estão todas as condições dadas para o Brasil crescer, para o mercado de capitais se apresentar como uma melhor alternativa de investimentos. Eu acho que 2,5 milhões vai ficar pouco para a gente vai crescer até o fim do ano. É um número ainda, se comparado à população do Brasil, pequeno, né, Lúcia? Ainda tem muito espaço para a gente poder crescer. Mas, tem assim, muito espaço para crescer. Mas eu vejo, por exemplo, quando a gente vê números nos Estados Unidos e tal, é porque as pessoas não têm previdência dela, o governo não dá, então todos acabam investindo em tipos de fundos que são de previdência, que investem em ativos de mercado de ações. Então, quando a gente vê os números dos Estados Unidos, 70% investem em ações, é porque não é necessariamente direto, tem muita gente indireta. E aqui também acho que vai começar a acontecer isso, porque com as taxas de juros do jeito que estão aqui, quem investir em tesouro diretamente, ou os grandes fundos também, e portanto os cotistas indiretamente, vão começar a investir muito mais em ativos com crescimento de um pouco mais de risco, mas com crescimento mais expressivo, que é o caso de ações. Então, acho que tem demanda para novos IPOs e novas empresas no mercado, novos tipos de investimento, novos produtos. Tem produtos novos saindo como fundos de sustentabilidade, enfim, tem muita coisa acontecendo, e o Brasil está muito moderno, comparado com outras economias. Eu acho que tem muita coisa boa de produto no mercado e são alternativas. Vai crescer o número. É pouco, mas vai crescer. Com certeza, Lúcia. E te agradeço, nosso tempo aqui já está encerrando, a gente vai precisar de terminar esse episódio, a gente pode até marcar outro para a gente falar sobre outros temas aí, porque a conversa com certeza foi muito boa. Vai ser um prazer. Eu te agradeço, o nosso episódio de hoje foi muito enriquecedor, a sua participação, você compartilhar um pouco da sua experiência aí, da sua trajetória de tantos anos no mercado aí com o pessoal que está assistindo a gente. Então, meu muito obrigado mais uma vez. E se o pessoal quiser te acompanhar também nas redes, no LinkedIn, pode acompanhar o trabalho da Lucy também, a gente coloca aqui para vocês. Então tá, pessoal, a gente vai chegando mais uma vez ao final do nosso episódio. Peço a vocês que curtam nas nossas redes sociais e adicionem aí o CEDUcast aos seus favoritos. Obrigado, Lucy, e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.